E se a sua ansiedade não for um sentimento, mas uma fortaleza que foi construída na sua mente sem a sua permissão, você luta, você ora, você se cansa, e os mesmos pensamentos de medo, de preocupação e de pânico sempre voltam, não é mesmo? Essa batalha parece interminável. Mas e se eu te dissesse que existe uma estratégia divina, um poder superior, capaz de demolir essa prisão, não em 1 ano, mas que pode começar a agir na sua vida hoje? Neste vídeo, você não vai encontrar mais uma oração comum. O que vamos fazer aqui é entrar em um combate espiritual consciente. Você vai receber as armas do céu e a instrução para usá-las, e retomar o controle do território da sua mente. Eu sei o que é estar nesse campo de batalha, mas eu também conheço o poder da palavra de Deus que liberta. E hoje, pela fé, nós vamos acessar esse poder juntos. Fique comigo até o final, porque a oração que faremos será uma ativação de autoridade, uma demolição de fortalezas que tem o poder de mudar a sua história, a partir de agora. E talvez, ouvindo isso, uma parte de você queira acreditar, mas a outra parte, a parte que está tão cansada de lutar, duvida. Eu sei como é. É como viver com um alarme de incêndio tocando dentro da sua cabeça, 24 horas por dia. O barulho nunca para. É o coração que acelera do nada, a respiração que fica curta, a mente que cria 1000 cenários catastróficos em um piscar de olhos. É a exaustão de acordar e já ter que lutar contra os próprios pensamentos antes mesmo de sair da cama. É tentar explicar o que você sente e as pessoas te olharem com pena ou te darem conselhos vazios. É sorrir por fora, enquanto por dentro você está em uma verdadeira guerra civil. E o pior, às vezes, é até duvidar de Deus. É se perguntar onde Ele está no meio de tanto barulho, por que as suas orações parecem não passar do teto. Essa prisão, essa guerra interna, tem um nome. A Bíblia a chama de fortaleza. E a razão pela qual Deus te trouxe a este vídeo hoje é para te entregar a planta de demolição. E se você está determinado a receber as armas para sua liberdade, eu te convido a fazer 2 coisas agora mesmo. Primeiro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever. Este canal é um arsenal espiritual. E você precisa estar conectado para receber as estratégias do céu. E segunda, decida no seu coração ficar até o final. A oração que faremos não será uma reza, será um ato profético de demolição, onde vamos, juntos, derrubar tijolo por tijolo dessa fortaleza que te aprisiona. A sua liberdade começa agora. E preste muito atenção na chave que o Espírito Santo nos entrega hoje. Se sua mente tem sido um campo de batalha, se a ansiedade parece uma fortaleza impenetrável, saiba que o Pai não te deixou indefeso. A palavra de Deus é a nossa maior arma, e nela encontramos o manual de guerra para nossa vitória. Ouça com coração o que está escrito na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Respire fundo e receba essa verdade. Você não está lutando com suas próprias forças. Existem armas espirituais, poderosas em Deus, designadas especificamente para destruir as fortalezas mentais da ansiedade. Essa não é apenas uma palavra de encorajamento. É uma declaração de poder. É a sua autorização divina para iniciar um combate espiritual consciente e vencer. A sua libertação já foi decretada. A palavra que lemos em 2 Coríntios não é apenas um versículo bonito. É um mapa da sua liberdade. Pense comigo. Uma fortaleza não nasce da noite para o dia. Ela é construída, tijolo por tijolo, com pensamentos de medo que você aceitou, com mentiras de incapacidade que você ouviu e com preocupações que você alimentou. O inimigo, sutilmente, ofereceu os tijolos. E muitas vezes, sem perceber, nós mesmos construímos a nossa própria prisão mental. Você já se sentiu assim? Preso em um ciclo de pensamentos que te sufocam, como se estivesse em uma sala sem portas e janelas? Essa é a fortaleza. E a ansiedade é o guarda que garante que você não vai sair.
Mas aqui está a revelação poderosa que muda tudo. Deus não te chamou para inspecionar a prisão. Ele te chamou para demoli-la. As armas que Ele te deu não são carnais. Isso significa que não é a sua força de vontade, não é o seu pensamento positivo, não é o seu esforço humano que vai derrubar isso. São armas poderosas em Deus. Elas operam em uma dimensão que a ansiedade não pode resistir. E quais são essas armas? A primeira é a palavra de Deus viva na sua boca. Veja, Isaías capítulo 55, versículo 11 garante: a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E quando você, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, declara a palavra, ela carrega o mesmo poder criador e destruidor. A sua voz, proferindo a verdade de Deus, é uma arma de demolição. A segunda arma é o entendimento da sua autoridade em Cristo. O diabo só tem o poder que você permite que ele tenha na sua mente. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19, «Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo». Ele não disse, vou pisar por você. Ele disse, vos dou poder para pisar. A autoridade está com você. A ansiedade é uma serpente que sussurra mentiras, e você tem poder para pisá-la. Então, como usamos isso na prática? Como levamos cativo todo o entendimento? Imagine que um pensamento de ansiedade bate à porta da sua mente e se tudo der errado? Em vez de convidá-lo para entrar e tomar um café, você, como um sentinela, o para na porta. Você o interroga, você o julga com a palavra. Você pergunta a esse pensamento, você é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama? Como nos ensina Filipenses capítulo 4, versículo 8. A resposta é não. Então, nesse momento, você exerce a sua autoridade. Você diz em voz alta, pensamento de medo, conselho de ansiedade, eu não te recebo, eu te repreendo em nome de Jesus e te levo cativo à obediência de Cristo. Você não tem lugar na minha mente, pois a minha mente está sendo transformada pela renovação que vem de Deus, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Ao fazer isso, você não está apenas resistindo, você está contra-atacando, você está demolindo a fortaleza um tijolo de cada vez. E no lugar do tijolo da mentira, você coloca um tijolo da verdade. Você declara, eu não vou me inquietar, porque Filipenses capítulo 4, versículo 6 me ordena a orar. Então, eu lanço essa ansiedade sobre o Senhor, porque a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, me garante que Ele tem cuidado de mim. Essa é a vida no Espírito. É um combate espiritual consciente. É trocar a atmosfera de opressão pela atmosfera do céu. É permitir que o óleo de alegria substitua o pranto e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente como uma sentinela invencível. Porque se o Filho te libertou, como diz em João capítulo 8, versículo 36, você é verdadeiramente livre. A sua liberdade não é uma opção, é um fato consumado na cruz. É hora de tomar posse dela. Agora que a palavra de Deus iluminou a sua mente e a verdade ativou a sua fé, é hora de transformar essa revelação em poder manifesto. Eu não quero que você apenas ouça, eu quero que você ore comigo. Onde quer que você esteja, pare o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Respira fundo, pois estamos prestes a entrar em um campo de batalha espiritual. Mas nós não vamos sozinhos. Nós vamos com o Rei dos Exércitos. Nós não vamos apenas pedir. Nós vamos tomar posse. Vamos usar as armas que o nosso Pai nos entregou para demolir fortalezas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti. Não por algum mérito nosso, mas pelo sangue do Cordeiro que nos comprou, nos justificou e nos deu livre acesso à Tua santa sala do trono. Nós declaramos quem nós somos em Ti. Não somos mais órfãos, não somos mais escravos do medo. Nós somos Teus filhos, herdeiros da Tua promessa e co-herdeiros com Cristo. E é nessa autoridade de filhos que nós nos levantamos agora. E neste exato momento, nós convidamos a Tua presença, doce Espírito Santo. Vem, Consolador, vem, Espírito da Verdade, e enche este lugar. Sopra sobre cada vida que ouve esta oração. Que a Tua presença seja tão real,
tão palpável que toda a atmosfera de opressão, de tristeza e de ansiedade se desfaça agora mesmo. Nós dependemos inteiramente de Ti, opera em nós e através de nós com poder sobrenatural. E nós declaramos pela fé que esta oração não baterá no teto e voltará vazia. Nós cremos que os céus estão abertos e que Tu, ó Pai, és o Deus que ouve e responde. A nossa expectativa não está no que vemos ou sentimos, mas na Tua fidelidade imutável. Nós já Te agradecemos pela vitória porque cremos que Tu és fiel para cumprir a Tua palavra. Portanto, na autoridade que há no nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda resistência espiritual, todo principado, toda potestade, toda a força das trevas que se levanta para tentar impedir esta oração, para tentar manter mentes cativas, para sussurrar incredulidade. Nós Te ordenamos, cale-se e recue agora. Todo bloqueio espiritual está quebrado, toda barreira está desfeita pelo poder que há no sangue de Jesus. E agora, Espírito Santo, eu peço, prepara o coração do Teu filho, da Tua filha que me ouve. Você que está aí, peça a Ele. Diga, Senhor, remove de mim toda dúvida, arranca toda raiz de medo, limpa o meu coração de toda incredulidade que possa me impedir de receber o Teu toque e a Tua libertação. Torna minha fé um terreno fértil, pronto para receber o milagre que o Senhor já preparou para mim. Pai, em nome de Jesus, eu olho agora através dos olhos do Espírito Santo e vejo Teu filho, a Tua filha que está do outro lado desta oração. Eu vejo uma mente que não descansa. Uma mente que se tornou um campo de batalha barulhento, onde vozes de medo, de dúvida e de ansiedade gritam mais alto que a Tua voz. O Espírito de Deus me mostra essa fortaleza mental, Senhor, essa prisão invisível cujas grades são feitas de pensamentos catastróficos, de cenários terríveis, de "e se" que atormentam a alma dia e noite. Eu falo diretamente com você que sente esse aperto no peito, essa respiração curta quando o silêncio da noite chega. Você que acorda de madrugada com o coração acelerado, já em guerra, antes mesmo do sol nascer, repassando na mente todas as preocupações. O inimigo te disse que essa é a sua identidade, que a ansiedade é parte de quem você é. Ele te fez acreditar que não há saída e que você precisa aprender a conviver nessa masmorra fria e solitária. Você está cansado, exausto de lutar uma batalha que parece não ter fim e às vezes até pensa em desistir de lutar. Mas o Senhor te vê. Ele vê cada lágrima silenciosa. Ele ouve cada grito abafado no travesseiro. E Ele me manda te dizer que essa fortaleza não é a sua herança. Essa ansiedade não é a sua identidade. Portanto, na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nós agora nos levantamos em guerra. Nós paramos de conversar sobre o problema e começamos a dar ordens à raiz dele. Eu falo diretamente com você, fortaleza de ansiedade, muralha de medo construída na mente deste filho, desta filha de Deus, eu te declaro ilegal. Você não tem direito de permanecer aí. Pelo poder que há no sangue de Jesus, eu declaro que os seus alicerces estão abalados, e eu lanço por terra cada um dos seus tijolos de mentira. E a você, espírito de medo, espírito de ansiedade que opera por trás desses pensamentos, que se alimenta da preocupação e do pânico, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré, solte a mente desta pessoa agora. Nós quebramos o seu poder, nós rompemos a sua influência, nós desfazemos todo o laço de opressão mental que você teceu. Nós cancelamos a assinatura de cada mentira do inferno, todo o conselho das trevas, toda semente de dúvida, toda palavra de derrota sussurrada, nós as declaramos nulas e sem efeito. Nós arrancamos pela raiz toda a plantação maligna no campo desta mente. Eu declaro que as portas dessa prisão mental estão arrombadas, as correntes da opressão estão quebradas, o jugo da escravidão e do pânico está despedaçado pelo poder do leão da tribo de Judá. Essa mente não é um cativeiro. Ela é território santo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, um lugar onde o Rei da Glória habita. E neste território limpo, neste campo mental que foi arado pelo poder do Espírito, nós agora começamos a semear a verdade incorruptível da Tua palavra. Com a espada do Espírito em mãos, nós estabelecemos os Teus decretos. Contra toda semente de preocupação que tenta voltar, nós declaramos o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque nós cremos e descansamos no Teu cuidado por nós.
Contra a inquietação da alma e o barulho do medo, nós ativamos a promessa de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós nos recusamos a andar inquietos por qualquer coisa. Em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, as nossas petições são conhecidas diante de ti. E a tua paz, ó Deus, essa paz que o mundo não entende, ela se levanta agora como uma sentinela celestial, guardando e protegendo o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde antes haviam padrões de derrota, nós decretamos a verdade de Romanos capítulo 12, versículo 2. A nossa mente não se conforma mais com este século. Ela está sendo transformada, dia após dia, pela renovação do nosso entendimento para experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. E por isso, nós declaramos em obediência ao teu comando em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, nós estamos ativamente destruindo os conselhos do inimigo e levando cativo todo pensamento altivo que se levanta contra o teu conhecimento, submetendo-o à obediência de Cristo. E contra toda memória de dor e toda sensação de enfermidade na alma, nós levantamos o escudo da fé e confessamos a cura que já foi providenciada na cruz, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já está consumado. Portanto, a liberdade que Jesus nos deu em João capítulo 8, versículo 36, não é parcial, não é temporária. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos e declaramos essa liberdade total agora. E agora, com a autoridade de filhos e com a base da tua palavra que é inabalável, nós paramos de olhar para o que foi e começamos a chamar à existência aquilo que será. Nós não apenas cremos, nós decretamos. Nós profetizamos sobre esta vida, sobre esta mente. Onde havia um ciclo vicioso de pânico e medo, eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, o início de um novo ciclo de paz que governa. A paz de Cristo é o seu novo normal. Onde havia o barulho ensurdecedor da ansiedade, eu libero sobre você o silêncio do céu e o som suave e constante da voz do bom pastor. Você começa a discernir a voz dele com clareza, e a voz do estranho você não ouve mais. Onde havia a exaustão de tanto lutar, eu libero agora a força sobrenatural de Deus, o vigor do alto que renova o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Receba força para se levantar e caminhar nesta nova liberdade. Eu decreto que a sua mente não é mais uma prisão, mas sim um jardim fechado, regado pelo Espírito Santo, onde florescem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. Eu libero sobre você óleo de alegria em vez de um espírito angustiado. Eu libero vestes de louvor em vez de um espírito de pranto. É uma troca divina selada pelo sangue de Jesus acontecendo na sua vida agora mesmo. Eu profetizo que este dia, esta oração, é o marco zero da sua nova história. O cativeiro mental acabou, a porta da prisão se abriu. Um novo tempo de clareza, de propósito e de confiança inabalável em Deus começa a jorrar na sua vida a partir deste exato momento. E agora, com esta nova atmosfera espiritual estabelecida, com a vitória declarada e a liberdade decretada, o céu aguarda a sua resposta. A sua parte nessa guerra não é mais lutar com suas próprias forças, mas se render ao general que já venceu por você. A fé não é força, é confiança, é soltar as rédeas. Eu te convido agora, em um ato de fé e de entrega total, a abrir as suas mãos aí onde você está, em um sinal físico, de que você está soltando o controle e se abrindo para receber o que vem do alto. E com o coração aberto, repita isso comigo, em voz alta ou aí dentro de você, se entregando ao Pai. Pai, eu me rendo a Ti. Eu desisto de tentar controlar o meu futuro e as circunstâncias. Eu entrego em Tuas mãos cada preocupação que pesa na minha alma, cada pensamento de medo, cada fortaleza que eu mesmo ajudei a construir. Eu coloco aos pés da Tua cruz, agora, toda a minha ansiedade. Ela não me pertence mais. Eu a troco pela Tua paz que guarda a minha mente. Eu a troco pela Tua alegria que é a minha força. Eu recebo a Tua cura, eu recebo a Tua libertação, eu recebo este novo ciclo de vida que o Senhor decretou para mim.
Ensina-me a andar nesta nova liberdade, um dia de cada vez, confiando completamente em Ti. Isso. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a leveza do jugo de Cristo. Você não está mais sozinho nessa batalha. O Rei dos Reis está assumindo a sua causa. E neste lugar de rendição, com o coração aberto e a paz de Cristo começando a reinar, nós entendemos, Espírito Santo, que a tua obra é sempre completa. Quando uma fortaleza principal como a ansiedade é derrubada, a poeira baixa e revela outras feridas que estavam escondidas debaixo dela. Feridas de rejeição que ainda doem, sentimentos de solidão que te abraçam à noite, talvez raízes de amargura, o peso da culpa, ou uma tristeza profunda que parece não ter um porquê. O Senhor não quer fazer uma obra superficial. A cura que Ele começou a operar na sua mente, Ele deseja estender agora para as profundezas das suas emoções e do seu coração. Por isso, não saia da presença dEle, não se desconecte ainda. Permaneça conosco em oração, pois vamos juntos mergulhar mais fundo e permitir que o rio de Deus flua para curar todas as áreas da sua alma, trazendo a mesma vida, a mesma paz e a mesma libertação. Pai, neste ambiente de cura e de paz, nós te agradecemos pela liberdade que já foi conquistada para nós na cruz. E com um coração grato, nós ousamos pedir que o Senhor ilumine as áreas mais profundas da nossa alma. Nós trazemos diante de Ti, agora, as correntes emocionais invisíveis, aquelas que não são feitas de metal, mas de padrões repetitivos de dor. A corrente do medo da rejeição que sempre te faz recuar, a corrente da autocrítica que nunca te deixa celebrar quem você é, a corrente da comparação que te faz sentir sempre inferior, a corrente da procrastinação que te impede de avançar. Essas correntes, Senhor, são prisões que limitam. Elas mantêm teus filhos andando em círculos, sempre voltando ao mesmo lugar de fracasso e frustração. Elas sussurram que a liberdade é para os outros, que a mudança é impossível, e forçam a alma a reagir com velhos reflexos de dor, em vez de responder com a nova identidade de fé. E por isso, Espírito Santo, nós clamamos pela tua intervenção sobrenatural. Nós reconhecemos que não podemos quebrar essas correntes sozinhos, somente o teu poder pode desfazê-las. Vem com o teu fogo consumidor e derrete agora cada elo de medo, cada elo de autopiedade, cada elo de tristeza que prende a alma do teu filho, da tua filha. E porque Jesus já nos deu as chaves do reino, na autoridade do seu nome, nós declaramos: corrente do medo de ser abandonado, você está quebrada. E no lugar dela, nós liberamos a segurança do amor do Pai. Corrente da autossabotagem, você está rompida. E no lugar dela, nós liberamos o espírito de ousadia e de autodomínio. Todo padrão de reação automática está cancelado pelo sangue de Jesus. Nós declaramos que os velhos ciclos estão quebrados, e um novo caminho de liberdade e de escolhas conscientes se abre agora. Obrigado, Pai, porque em Cristo somos livres de toda e qualquer corrente. Pai Santo, agora que as correntes foram quebradas, nós te pedimos que o teu olhar de amor se volte para o coração do teu filho, da tua filha. Nós vemos as feridas que as correntes deixaram para trás, a ferida de uma traição que nunca cicatrizou, a ferida de palavras que cortaram como faca, a ferida de um abandono que deixou um vazio, a ferida de uma perda que ainda dói. Essas feridas internas, mesmo escondidas sob sorrisos, continuam a sangrar por dentro. Elas infectam os relacionamentos de hoje com a desconfiança de ontem. Elas fazem a alma recuar diante de qualquer toque, temendo ser ferida outra vez. Elas são a causa de reações de raiva ou de tristeza que parecem desproporcionais, mas que vêm de uma dor muito profunda. E por isso, Jesus, médico dos médicos, nós te convidamos a entrar com a tua presença gentil e curadora na câmara secreta deste coração. Espírito Santo, nós clamamos, derrama o teu bálsamo de Gileade sobre cada ferida aberta. Onde há dor, derrama o teu consolo. Onde há uma memória amarga, derrama toda doçura.
Toca onde ninguém mais pode tocar. Cura o que ninguém mais pode curar. E em fé nós declaramos que corações de pedra estão sendo trocados por corações de carne, sensíveis ao teu toque. Declaramos que as memórias que traziam dor agora são lavadas pelo sangue de Jesus e se tornam testemunhos do teu poder de restauração. Liberamos o perdão sobre aqueles que causaram as feridas, não porque mereçam, mas porque este coração merece ser livre. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não apenas remenda, o Senhor faz tudo novo. O coração ferido está sendo curado e restaurado agora mesmo. Senhor, agora que o coração está sendo curado, nós olhamos para as memórias que nele habitam. Nós trazemos diante de Ti os traumas, aquela cena que se repete na mente sem ser convidada, aquele dia em que o mundo desabou, aquela experiência de perda, de susto ou de violência que congelou uma parte da alma. Esses traumas, Pai, funcionam como âncoras, prendendo o presente no passado. Eles forçam o corpo a reviver a dor, o medo e o desespero, e disparam alarmes de perigo mesmo quando tudo está em paz. Eles roubam a segurança, a confiança e a capacidade de viver plenamente o hoje, porque uma parte da alma ainda está presa, gritando naquele dia de dor. Mas Tu, Jesus, és o Senhor do tempo e o Redentor das nossas histórias. E nós te pedimos agora, caminha de volta com teu filho, com tua filha, para aquela cena, para aquela memória dolorosa. Entra ali com a tua luz. Onde teu filho se sentiu sozinho, mostra que o Senhor estava lá. Onde houve medo, libera a tua paz que excede todo entendimento. Onde houve vergonha, cobre com o teu manto de justiça. Reescreva o significado dessa memória com a tua presença. Nós declaramos que o poder do sangue de Jesus é infinitamente maior do que o poder de qualquer trauma. O aguilhão emocional daquela memória está sendo removido agora. Nós liberamos a alma deste cativeiro do tempo. Você não é mais definido pelo que te aconteceu. Você é definido por aquele que te redimiu na cruz. O passado perdeu agora o poder de ditar o seu presente ou de roubar o seu futuro. Agradecemos, Pai, porque onde a dor do trauma abundou, a Tua graça e a Tua cura superabundaram. Pai, agora que os corações estão sendo cuidados e os traumas do passado estão sendo libertos, nós olhamos para a arquitetura dos nossos pensamentos. Nós reconhecemos diante de Ti as autoestradas de pensamentos negativos que foram construídas em nossa mente ao longo dos anos. A mentalidade de pessimismo, o hábito de esperar sempre o pior, a voz interna da autocrítica, os pensamentos de que nada vai dar certo. Esses padrões, Senhor, são a fonte que alimenta as emoções tóxicas. Um pensamento de autodepreciação gera o sentimento de inutilidade. Um pensamento de medo sobre o futuro gera a emoção da ansiedade. A mente se acostumou a trilhar esses caminhos escuros e muitas vezes nem percebe que existem outras rotas disponíveis, rotas de luz, de vida e de esperança. E por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, faz em nós o que a Tua palavra promete. Renova nossa mente, desprograma o sistema operacional do medo, da dúvida e da incredulidade e instala em nós o sistema operacional do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria em Ti. Desfaz as sinapses neurais da derrota e cria novas conexões de fé, de esperança e de amor. Nós declaramos que a mente de Cristo é o nosso novo padrão. Nós nos recusamos a meditar na mentira e escolhemos ativamente pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, como nos orienta a Tua palavra. Declaramos o fim do governo do pessimismo e decretamos o início do reinado da esperança em nossa maneira de pensar. Obrigado, Pai, porque não somos mais escravos dos nossos velhos pensamentos, mas somos livres para pensar os Teus pensamentos de paz a nosso respeito. E com a mente sendo renovada, Pai, nós pedimos que a Tua luz penetre ainda mais fundo nos reflexos automáticos da nossa alma. Nós trazemos à Tua presença os padrões emocionais negativos que se tornaram prisões invisíveis. O padrão do perfeccionismo que sussurra que nada nunca está bom o suficiente. O padrão da comparação constante que sempre rouba a alegria da conquista. O padrão da amargura que te força a reviver a ofensa todos os dias. O padrão da dependência emocional que te faz mendigar por migalhas de aprovação. O padrão da desesperança que pinta todo o futuro com a cor cinza da derrota. Esses padrões, Senhor, se repetem automaticamente, dia após dia, limitando as escolhas e mantendo a alma estagnada. Eles criam profecias autorrealizáveis, atraindo exatamente aquilo que se teme.
Eles são prisões sem grades, mas terrivelmente eficazes em impedir o crescimento, a liberdade e a alegria que o Senhor planejou para nós. E por isso, Espírito de Deus, nós te pedimos, revela a cada um de nós qual é a nossa prisão particular. Mostra-nos o padrão que mais nos aprisiona. Dá-nos o discernimento para percebermos o gatilho, o momento exato em que estamos prestes a reagir da maneira antiga. E nesse momento, clamamos por tua força sobrenatural para pausar, respirar e escolher o teu caminho, o caminho da vida. Na autoridade de Jesus, nós declaramos guerra contra todo padrão de medo, de autodepreciação, de ressentimento, de tristeza, de controle e de culpa. Declaramos que o poder de repetição automática dele sobre a tua vida está quebrado. No lugar do controle, liberamos confiança. No lugar da amargura, liberamos perdão. No lugar da dependência, liberamos a plena suficiência de Cristo. No lugar da desesperança, liberamos a esperança que é a âncora firme da alma. Obrigado, Pai, porque em Cristo a antiga criatura já passou, e eis que tudo se faz novo. Pai, depois desta grande limpeza, desta faxina profunda na alma, nós reconhecemos que espaços vazios foram criados. Onde antes havia a dor, o medo e a amargura, agora há um espaço limpo. O vazio da ansiedade que foi expulsa, o espaço deixado pela tristeza que foi consolada. A casa da alma está varrida e ornamentada. E a tua palavra nos ensina que um espaço vazio é um convite perigoso. Por isso, nós não queremos apenas ficar vazios e limpos. Nós desejamos, nós clamamos por ser cheios de ti. Nós não queremos apenas a ausência do mal, nós queremos a plenitude do teu bem. E assim, Espírito Santo, nosso hóspede de honra, nosso amigo fiel, nós te convidamos não apenas para visitar, mas para fazer morada permanente em cada cômodo da nossa alma. Ocupa cada espaço, preenche cada vazio, satura o nosso ser com a tua presença gloriosa. Nós não queremos te ter apenas aos domingos, nós te queremos em cada segundo de cada dia. Vem e onde havia o vazio do medo, enche com o teu perfeito amor que lança fora todo o temor. Onde havia o vazio da tristeza, transborda com a tua alegria que é a nossa verdadeira força. Onde havia o vazio da inquietação e da ansiedade, inunde-a com a tua paz que guarda e governa. Onde havia impaciência e irritação, cultiva a tua benignidade. Onde havia dureza de coração, cultiva a tua mansidão e o teu domínio próprio. Sê tu o nosso tudo, em todos. Nós te damos graças, Pai, Filho e Espírito Santo, por esta obra completa de libertação e restauração. Que o nosso coração seja agora um altar contínuo de adoração a ti. Amém. E agora, com a fé firmada naquilo que o Espírito Santo já realizou, eu não peço mais, eu não duvido, mas eu simplesmente concordo com o céu e começo a declarar e profetizar sobre você. Receba esta palavra como um selo sobre a sua alma. Eu declaro sobre a sua vida que a sua mente não é mais um campo de batalha, mas um jardim guardado pela paz de Cristo. A ansiedade não é mais a sua senhora, e os pensamentos de medo não têm mais autorização para construir fortalezas aí dentro. A sua mente é território santo, um lugar de encontro com o Pai. Eu declaro sobre você uma nova atmosfera espiritual. A nuvem de opressão, de peso e de tristeza está dissipada agora pelo vento do Espírito. Onde quer que você pise, a presença de Deus que te preenche se torna palpável, liberando clareza, leveza e favor divino sobre a sua vida. Eu profetizo que você não andará mais como uma vítima dos seus sentimentos, mas se levantará como um guerreiro de Cristo, vigilante e forte. Você reconhecerá as setas do inimigo de longe e as apagará com o escudo da fé. Você usará a espada da palavra com autoridade e verá as montanhas de problemas se moverem diante da sua declaração. Eu declaro que os próximos dias da sua vida serão marcados por um testemunho de libertação tão evidente que as pessoas ao seu redor verão a diferença. Elas verão a paz no seu semblante, a firmeza nas suas decisões e uma nova alegria no seu espírito. Você não será mais conhecido pela sua luta com a ansiedade, mas pelo Deus que te deu uma vitória retumbante sobre ela. Recebe esta palavra não como palavra de homem, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, que já está operando eficazmente em você que crê. Em nome de Jesus. O que você experimentou nesta oração, essa paz, essa liberdade, essa clareza, não foi um evento isolado.
Foi um vislumbre poderoso do que significa viver em intimidade constante com o Espírito Santo. E eu sei que a pergunta que talvez esteja no seu coração agora é: como eu faço para manter isso? Como transformo este momento em um estilo de vida? Você não precisa mais viver apenas de momentos esporádicos. A vontade de Deus é que você viva continuamente na presença dele. Foi pensando exatamente em te ajudar a construir essa base sólida que eu preparei um material muito especial. Se você deseja transformar a oração em um hábito prazeroso e ouvir a voz de Deus com clareza todos os dias, eu quero te apresentar o meu manual digital, Íntimos, 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. É um verdadeiro mapa que vai te guiar passo a passo a construir uma vida de oração que te sustente e te fortaleça, para que a liberdade e a paz que você sentiu hoje se tornem o seu padrão diário. E como presente, você ainda recebe um bônus exclusivo, um devocional com um plano de leitura bíblica para alimentar o seu espírito. Se você sentiu o chamado para ir mais fundo e não deixar essa chama se apagar, o link para você conhecer e adquirir o seu manual está aqui abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Clique lá e dê esse próximo passo para viver uma vida de intimidade real e transformadora com o Pai. Lembre-se da verdade que selamos hoje. Você recebeu as armas de Deus para demolir toda e qualquer fortaleza de ansiedade. Ande nesta vitória, pois ela já é sua. Se esta oração te fortaleceu e te libertou, deixe o seu like agora mesmo, para que esta mensagem encontre outras pessoas também que precisam ser livres. E se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se para não perder o nosso próximo encontro, que será outro mergulho poderoso na presença de Deus. Eu quero orar por você. Deixe o seu nome ou seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu leio e apresento cada um deles ao Pai. Vamos lutar juntos em oração. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Permaneça firme. Te vejo no próximo vídeo.